Emma sentou-se num canto da pequena padaria, estudando a foto no seu telemóvel. Fato elegante, sorriso confiante, bem-sucedido. Quando a porta se abriu, um homem diferente entrou. Olhos cansados, camisa manchada de pó de flores. Ele sentou-se à sua frente e disse: "O meu irmão adoeceu, então vim no lugar dele. Pessoa errada, circunstâncias erradas." Mas, pela primeira vez em 3 anos, o coração congelado de Emma se agitou. Quem era esse estranho? E por que ela não conseguia desviar o olhar? O homem à frente de Emma não se parecia em nada com a foto. Ou melhor, ele não se parecia em nada com a foto que Olivia lhe mostrara na semana anterior, enquanto tomavam café. Aquele homem usava um terno azul marinho elegante e sorria como alguém que sabia exatamente para onde sua vida estava indo. Este homem usava uma camisa amarrotada que cheirava vagamente a manteiga e tinha uma mancha de flor numa das mangas. Emma dirigia uma empresa de tecnologia que ela havia construído do zero. Ela morava numa cobertura com janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Ela não saía para encontros há 3 anos, desde o acidente de carro que levou a sua irmã mais nova. Olivia era a única pessoa que ainda tentava trazê-la de volta ao mundo. E este encontro às cegas tinha sido a sua última tentativa. O homem mexeu-se no assento. "Desculpe", disse Flynn. A sua voz era mais áspera do que ela esperava. "O meu irmão Rowan deveria estar aqui. Ele adoeceu esta manhã. A minha mãe ligou e disse que eu tinha que vir no lugar dele." Emma observou-o. Ele não queria estar ali. Isso era óbvio. Mas havia algo na sua postura, como se carregasse um peso ao qual se habituara, mas que nunca aceitara completamente. "Não precisavas de vir", disse Emma. Flynn olhou para as suas mãos. Pressão familiar. "O Rowan ajudou-me quando a minha filha adoeceu no ano passado. Eu devia-lhe isso." "Filha?" Emma não esperava por isso. "Quantos anos tem ela?" perguntou Emma. "4", disse Flynn. "O nome dela é Sophie." Ele pegou no telemóvel e mostrou uma foto a Emma. Uma menina de olhos brilhantes e um sorriso com um espaço entre os dentes estava de pé, segurando um coelho de peluche. Emma sentiu algo apertar o seu peito. "Ela é linda", disse Emma. A expressão de Flynn suavizou-se. "Ela é tudo." Eles ficaram sentados em silêncio por um momento. Lá fora, as pessoas passavam pela vitrine da padaria, as suas vidas seguindo em frente, enquanto Emma se sentia presa no lugar. Mas, sentada ali com aquele estranho que claramente não pertencia ao seu mundo, ela sentiu algo mudar. Não muito, apenas o suficiente para notar. "Então, trabalhas aqui?" perguntou Emma, olhando em volta da pequena padaria chamada Sweet Corner. Flynn acenou com a cabeça. "Sim, faço os doces. Comecei há 3 anos, quando precisava de algo estável para a Sophie." "Onde está a mãe dela?" perguntou Emma, e imediatamente se arrependeu. "Desculpe, isso é muito pessoal." Flynn abanou a cabeça. "Tudo bem, ela foi-se embora quando a Sophie tinha 6 meses. Não tenho notícias dela desde então." Emma observou-o atentamente. Ele disse isso como um facto, não como uma ferida. Mas ela reconheceu esse tipo de controlo. Ela própria o usava quando as pessoas perguntavam sobre a sua irmã. "Deve ser difícil", disse Emma. Flynn encolheu os ombros. "Fazemos o que temos de fazer." Emma deu por si inclinada para a frente. "Como é a Sophie?" Flynn pestanejou, surpreendido com a pergunta. Então, o seu rosto iluminou-se de uma forma que o fez parecer mais jovem. "Livros para colorir. Ela é obcecada por eles e adora ajudar-me a cozinhar. Bem, na maioria das vezes, ela só come a massa, mas acha que está a ajudar." Emma sorriu. Sorriu de verdade. Não se lembrava da última vez que isso tinha acontecido naturalmente. "Ela parece maravilhosa", disse Emma. Flynn olhou para ela como se estivesse a tentar descobrir se ela estava a falar a sério. Antes que ele pudesse responder, o seu telemóvel tocou. Ele olhou para o ecrã e todo o seu corpo ficou tenso. "Desculpa, tenho de atender", disse Flynn. Ele atendeu. "Olá, querida." Uma vozinha saiu do altifalante, alta o suficiente para Emma ouvir. "Papá, estou com fome. Quando é que vens?" Flynn olhou para o relógio. "Desculpa, querida. Estarei aí em 10 minutos." Tudo bem", disse Sophie, com uma voz fraca. Flynn desligou e levantou-se rapidamente. "Sinto muito. Tenho que ir buscá-la à creche. Não percebi que já era tão tarde." Emma também se levantou. Ela deveria deixá-lo ir. Tudo isso tinha sido um erro desde o início. Pessoa errada, circunstâncias erradas.
mas a sua boca se moveu antes que o seu cérebro pudesse impedi-la. Tens mais 20 minutos? Emma perguntou. Gostaria de conhecer a tua filha. Flynn congelou. O quê? Se estiver tudo bem, Emma disse rapidamente. Eu só gostaria de conhecê-la. Flynn ficou olhando para ela por um longo momento. Emma podia ver que ele estava tentando descobrir se aquilo era real ou algum tipo de teste. Finalmente, ele acenou com a cabeça lentamente. Está bem, disse Flynn. Sim, está bem. Caminharam 3 quarteirões até uma pequena creche situada entre uma lavandaria e uma loja de conveniência. Flynn assinou a saída de Sophie, enquanto Emma esperava à porta. Quando a menina saiu a correr, lançou-se nos braços de Flynn com tanta força que ele deu um passo para trás. Papá, gritou Sophie, senti tanta saudade. Flynn a segurou e a abraçou com força. Também senti saudade, querida. Sophie se afastou e seus olhos pousaram em Emma. Quem é essa? Flynn sentou Sophie e se ajoelhou ao lado dela. Esta é a Emma. Ela é uma amiga. Sophie se aproximou de Emma e olhou para ela com os mesmos olhos brilhantes da foto. Olá, sou a Sophie. Emma se agachou para ficar na altura dos olhos dela. Olá, Sophie. Prazer em conhecê-la. Gostas de colorir? Sophie perguntou. Emma riu baixinho. Eu gostava quando era mais nova. Posso ensinar-te, Sophie disse com seriedade. Sou muito boa a colorir dentro das linhas. Flynn limpou a garganta. Sophie, provavelmente devemos deixar a Emma voltar ao seu dia. Mas Emma abanou a cabeça. Na verdade, estou livre. Vocês dois gostariam de comer alguma coisa? Flynn parecia incerto. Emma podia vê-lo calculando algo em sua cabeça, ponderando riscos que ela ainda não compreendia. Mas Sophie agarrou a mão de Emma com as 2 mãos. Podemos ir à padaria? Perguntou Sophie. O papai faz a melhor torta de maçã. Emma olhou para Flynn. Ele encontrou seus olhos e algo passou entre eles. Permissão, talvez, ou rendição. Tudo bem, disse Flynn baixinho. A padaria. Eles voltaram juntos para a Sweet Corner. Sophie segurou a mão de Emma durante todo um caminho, tagarelando sobre o seu dia na escola, o seu coelho de pelúcia, e como ela queria aprender a fazer biscoitos como o pai. Emma ouviu cada palavra, e o aperto no peito que sentia antes começou a diminuir. Dentro da padaria, Flynn cortou 3 fatias de torta de maçã e as levou para uma mesa no canto. Sophie sentou-se entre eles, balançando as pernas e dando grandes mordidas que deixavam migalhas por toda a sua camisa. Flynn tentou limpá-las, mas Sophie se contorceu, rindo. Então Emma disse a Sophie, o que você quer ser quando crescer? Sophie pensou muito. Seu rosto se contraiu em concentração. Uma padeira como o papai. Flynn sorriu e bagunçou o cabelo dela. Pode ser o que quiseres, querida. Mas eu quero ser como você, disse Sophie simplesmente. Emma observou o rosto de Flynn suavizar-se com um amor tão completo que doía testemunhar. Ela pensou na irmã, em todos os momentos que nunca teriam, na cobertura vazia que a esperava, nos 3 anos em que viveu mecanicamente em vez de viver de verdade. Quando terminaram de comer, Emma levantou-se. Devo levar vocês 2 para casa. Está a ficar tarde. Flynn começou a protestar, mas Emma levantou a mão. Por favor, eu quero. Caminharam até ao carro de Emma, um elegante sedã preto estacionado a 2 quarteirões de distância. Os olhos de Sophie arregalaram-se quando o viu. Uau, Sophie suspirou. É tão brilhante. Emma abriu a porta traseira e ajudou Sophie a entrar na cadeira alta que Flynn tinha trazido de onde quer que aguardasse normalmente. Flynn deu-lhe o seu endereço e Emma conduziu pela cidade enquanto o sol começava a se pôr. Eles pararam em um prédio de apartamentos em mau estado, com a pintura descascada e o portão da frente quebrado. Flynn saiu rapidamente, claramente envergonhado. Obrigado pela boleia. Mas Sophie agarrou a mão de Emma antes que ela pudesse ir embora. Vens visitar-nos, por favor? Emma olhou para Flynn. Ele estava na calçada, iluminado pela luz que se esvaía, segurando a mochila da filha. Parecia cansado e inseguro. Nada parecido com o que Emma pensava que queria. Mas também parecia real de uma forma que ninguém na sua vida tinha sido há muito tempo. Eu gostaria muito, disse Emma suavemente. Sophie sorriu. Flynn apenas acenou com a cabeça, com algo indecifrável nos olhos. Emma dirigiu para casa no trânsito, com a mão firme no volante. Quando chegou ao seu apartamento, ficou na janela a olhar para as luzes da cidade. O seu telemóvel estava em cima da bancada. O contato de Olivia apareceu. Ela deveria ligar e dizer que o encontro tinha sido um desastre. Pessoa errada,
Total incompatibilidade. Mas Emma não pegou o telefone. Em vez disso, pensou numa menina que queria lhe ensinar a colorir. Num pai que amava a filha mais do que tudo. Em como seu coração havia batido mais rápido pela primeira vez em 3 anos. Flynn ficou em seu pequeno apartamento depois de colocar Sophie na cama. O lugar era apertado. Mal havia espaço suficiente para os dois. O aluguer estava atrasado há 3 meses. A sua ex-mulher tinha os deixado sem nada além de dívidas. Ele trabalhava todos os turnos que conseguia apenas para manter Sophie alimentada e vestida. Emma vivia num mundo diferente, um mundo de riqueza, poder e possibilidades que ele nem conseguia imaginar. Ela tinha sido gentil hoje, mas a gentileza desapareceu quando a realidade se impôs. Ele já tinha aprendido essa lição. Flynn foi até a janela e olhou para o horizonte da cidade à distância. Em algum lugar lá fora, Emma provavelmente já estava a esquecê-los. Não sonhe, Flynn sussurrou para si mesmo. Ela não é para si. Mas em sua cobertura do outro lado da cidade, Emma estava em sua própria janela, ainda sentindo o calor da mãozinha de Sophie na sua. Por que meu coração está batendo assim? Emma sussurrou para a sala vazia. Nenhum dos dois tinha uma resposta. Mas ambos sabiam que algo tinha mudado. Emma disse a si mesma que não estava à procura deles. O supermercado na Quinta Avenida era simplesmente mais perto do seu escritório do que o Whole Foods que ela costumava frequentar. O fato de ficar a 2 quarteirões do apartamento de Flynn era coincidência. Ela empurrou o carrinho pelo corredor dos cereais e lá estavam eles. Sophie estava na ponta dos pés, tentando alcançar uma caixa de flocos de marca genérica, enquanto Flynn verificava os preços no telemóvel. Emma observou-os por um momento antes que Sophie a visse. Emma! A menina correu e abraçou as pernas de Emma. Vens ver-nos? Flynn olhou para cima bruscamente. A sua expressão mudou de surpresa para algo mais difícil de ler. Sophie, larga. A Emma está ocupada. Mas Emma agachou-se ao nível de Sophie. Olá, querida. A fazer compras com o papá. Sophie acenou com entusiasmo. Estamos a comprar cereais, pão e manteiga de amendoim. O papá disse que não podemos comprar biscoitos esta semana. Flynn aproximou-se com o maxilar cerrado. Devemos deixar a Emma terminar as compras. Emma levantou-se e olhou nos olhos dele. Algo defensivo se instalara ali desde a viagem de volta para casa, 3 dias antes. É bom ver vocês dois. Certo, disse Flynn. Ele pegou a mão de Sophie. Vamos, querida. Precisamos de ir. Eles saíram rapidamente. Flynn praticamente puxou Sophie para longe. Emma ficou sozinha no corredor dos cereais, segurando o carrinho vazio, sentindo que tinha feito algo errado sem saber o quê. 2 dias depois, Emma parou no Sweet Corner durante a sua pausa para o almoço. Ela disse a si mesma que estava com vontade de comer a torta de maçã deles. Flynn estava lá atrás do balcão, arrumando os doces frescos. Quando a viu, os ombros dele ficaram tensos. O que posso servir-lhe? Perguntou Flynn, com uma voz profissionalmente distante. Apenas café, disse Emma. E o que você recomendar? Flynn pegou num muffin de mirtilo sem olhar nos olhos dela. Eu posso pagar, disse Emma. Eu sei que pode, disse Flynn baixinho. Mas não precisa. Emma queria perguntar o que tinha feito de errado, por que ele estava a agir como se ela fosse perigosa. Mas outros clientes se alinharam atrás dela, e a atenção de Flynn se desviou. Ela sentou-se no canto comendo seu muffin sozinha, observando Flynn trabalhar. Ele se movia com eficiência treinada, sorrindo para os clientes, embalando doces, sem nunca olhar para ela. Naquela noite, Emma ligou para Olivia. Então, como foi o encontro? Perguntou Olivia. Você nunca me ligou de volta. Foi bom, disse Emma, olhando para as luzes da cidade. Diferente do que esperava. Diferente como? Insistiu Olivia. Emma pensou na mão de Sophie e na sua, nos olhos cansados de Flynn, na forma como o seu coração tinha reagido a algo que ela não conseguia nomear. O irmão dele não apareceu. Em vez disso, enviou Flynn. Flynn, a voz de Olivia elevou-se. Espere, Rowan tem um irmão. Aparentemente, disse Emma, com uma filha. Olivia ficou em silêncio por um momento. Emma, eu te apresentei ao Rowan porque ele é estável, bem-sucedido. Se ele tem um irmão com uma filha, isso complica as coisas. Eu sei, disse Emma. Então, você não vai vê-lo novamente? Olivia perguntou. Emma não respondeu. Ela não conseguia explicar que já tinha visto Flynn mais 2 vezes,
que continuava a encontrar motivos para estar perto dele, mesmo que ele claramente quisesse distância. Emma, Olivia disse gentilmente, apenas tenha cuidado, está bem? Não quero que se magoe. Depois de desligarem, Emma sentou-se no escuro, perguntando-se por que não conseguia esquecer isso. Flynn estava certo em manter distância. Ela morava numa cobertura. Ele mal conseguia pagar o aluguer. Ela dirigia uma empresa que valia milhões. Ele ganhava os 8 dólares por hora decorando bolos. Não fazia sentido. Mas o sentido não tinha nada a ver com o que ela sentia. A chuva começou numa quinta-feira à noite. Emma saiu tarde do trabalho, dirigindo por ruas que se transformaram em rios. Ela quase não os viu. Apenas um vislumbre através do para-brisas manchado pela chuva de duas figuras encolhidas sob a marquise do supermercado. Ela encostou o carro. Flynn e Sophie estavam sentados no betão, o pequeno corpo de Sophie a tremer. Flynn tinha enrolado o casaco à volta dela, mas ele vestia apenas uma t-shirt fina e encharcada. A bicicleta deles estava deitada ao lado, com o pneu traseiro completamente furado. Emma saiu do carro e correu até eles. Flynn, o que aconteceu? Flynn olhou para ela, com água a pingar do cabelo. O pneu furou. Estamos à espera que a chuva diminua. Os dentes de Sophie batiam. Os seus lábios tinham uma tonalidade azulada que fez o peito de Emma apertar. Entrem no carro, disse Emma. Não era um pedido. Flynn começou a protestar, mas Sophie já estava de pé, a estender a mão para Emma. Estou com frio, choramingou a menina. Emma pegou Sophie no colo e a levou para o carro, sem esperar a permissão de Flynn. Ela ligou o aquecimento e enrolou Sophie no cobertor de emergência que guardava no porta-malas. Flynn subiu no banco do passageiro, com o corpo todo rígido, parecendo envergonhado. Emma dirigiu sem falar. Quando chegaram ao prédio, Flynn abriu a porta. Obrigado, disse Flynn, sem olhar para ela. Agora ficaremos bem. Vocês estão encharcados, disse Emma. Vocês dois precisam se aquecer. Flynn cerrou os punhos. Nós conseguimos. Papai, ainda estou com frio, disse Sophie do banco de trás, com voz fraca e assustada. Algo se quebrou na expressão de Flynn. Tudo bem, venha, querida. Ele tirou Sophie do carro. Emma seguiu-os por 3 lances de escadas até uma porta com tinta descascada. Flynn procurou as chaves, com as mãos a tremer de frio. Lá dentro, o apartamento estava pouco mais quente do que lá fora. Emma conseguia ver o seu hálito. O aquecedor está avariado, disse Flynn, sem expressão. Liguei para o senhorio há 2 dias. Ele desapareceu no que devia ser um quarto e voltou com roupas secas para Sophie. Emma ajudou a menina a trocar de roupa, enquanto Flynn vestiu uma camisa seca. Quando Sophie estava quentinha e enrolada em cobertores no sofá gasto, Flynn foi preparar chá. Emma olhou ao redor do apartamento. Era minúsculo, pouco maior do que o seu closet, mas estava limpo. Os desenhos de Sophie cobriam a geladeira. Uma pequena estante continha livros infantis gastos, organizados por cor. Alguém tinha se esforçado para tornar aquele lugar um lar. Flynn trouxe o chá para ela em uma caneca lascada. Obrigada por nos ajudar. Antes que Emma pudesse responder, alguém bateu na porta. O corpo inteiro de Flynn ficou rígido. Ele pousou a caneca e abriu a porta um pouco. Um homem corpulento na casa dos 50 anos empurrou-o para passar. Flynn, precisamos de conversar. Sr. Peterson. Agora não, disse Flynn, olhando para Sophie. Mas o Sr. Peterson não se importou. 3 meses, Flynn. Há 3 meses que me tem evitado. Tenho outros inquilinos que pagam em dia. Acha que eu dirijo uma instituição de caridade? Os olhos de Sofia regalaram-se. Ela encolheu-se no sofá, tornando-se pequena. Emma reconheceu aquele instinto. A criança já tinha visto isso antes. Eu disse que teria o dinheiro na próxima semana, disse Flynn baixinho, tentando posicionar-se entre o senhorio e Sophie. Fiz turnos extras. Disse isso no mês passado, gritou o Sr. Peterson. Quero o dinheiro ou vocês vão para a rua? Os dois. Não me importa se está a chover. Sophie começou a chorar silenciosamente, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. As mãos de Flynn tremiam, mas a sua voz permaneceu firme. Por favor, disse Flynn, dê-me até a próxima sexta-feira. Prometo. O Sr. Peterson apontou o dedo para o peito de Flynn. Na próxima sexta-feira, nem um dia a mais, ou troco as fechaduras. Ele saiu, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. O apartamento ficou num silêncio terrível. Flynn ficou paralisado, de costas para eles.
Sophie enterrou o rosto no cobertor, os ombros pequenos a tremerem com os soluços. Emma foi para o sofá e puxou Sophie para os seus braços. A menina agarrou-se a ela, chorando no seu ombro. Flynn virou-se e Emma viu o seu rosto. Derrota, humilhação, o olhar de um homem que tinha sido quebrado demasiadas vezes. Desculpem terem visto isso, disse Flynn com a voz vazia. Emma abraçou Sophie com mais força. Quanto deves? Perguntou Flynn, abanando a cabeça. Não é problema teu. Quanto? Perguntou Emma novamente. 4.200, disse Flynn baixinho. 3 meses a 1.400 cada. Emma fez as contas. 3 meses a 1.400 davam 4.200. Essa quantia nem sequer cobriria o seu lugar de estacionamento mensal. Mas para Flynn era tudo. Eu devo ir, disse Emma gentilmente, colocando Sophie de volta no sofá. Flynn acenou com a cabeça, sem olhar nos olhos dela. Emma saiu sem dizer mais nada. Na manhã seguinte, Emma dirigiu até o prédio antes do trabalho. Ela encontrou o Sr. Peterson no escritório do prédio e preencheu um cheque de $8.400. 6 meses de aluguel. O que é isso? Perguntou-lhe o Sr. Peterson, olhando para o cheque com desconfiança. Pagamento do apartamento do Flynn? Disse Emma. 6 meses pagos integralmente. Não entrará em contato com ele sobre o aluguel até março. Estamos entendidos? Os olhos do Sr. Peterson arregalaram-se quando viu o valor. Quem é você? Alguém que paga as suas dívidas, disse Emma. Ela saiu antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Ao meio-dia, Flynn ligou-lhe. A sua voz tremia. O que fez? Perguntou Flynn. Emma sentou-se à sua secretária, olhando para a cidade. O que precisava ser feito? Não posso aceitar isso, disse Flynn. Já está feito, disse Emma calmamente. Emma, são 6 meses de aluguel. Você tem ideia do que isso significa para mim? Perguntou Flynn com a voz embargada. Não posso te reembolsar. Não estou pedindo isso, disse Emma. Por quê? Perguntou Flynn, quase sussurrando. Por que você faria isso? Emma fechou os olhos. Porque a Sophie não deveria ter medo na sua própria casa. Porque trabalhas 2 turnos por dia e ainda assim não consegues progredir. Porque alguém deveria ajudar-te. Só uma vez. Flynn soltou um som como um soluço preso na garganta. Não sei o que dizer. Não digas nada, disse Emma. Apenas cuida da Sophie. Depois disso, Emma desapareceu com mais frequência. Ela trazia mantimentos e deixava-os na porta. Ela enviou brinquedos para Sophie por meio de serviços de entrega. Ela enviou mensagens para Flynn perguntando sobre o seu dia. Flynn respondeu, mas as suas mensagens permaneceram cautelosas, gratas, mas distantes, como se ele tivesse medo de se aproximar demais. Sophie não tinha tais reservas. Quando Emma a visitava, a menina ficava ao lado dela. Ela mostrava a Emma todos os desenhos, todas as novas palavras que aprendia, todos os pequenos triunfos, e Emma absorvia tudo, faminta por essa conexão que não sabia que precisava. 2 semanas depois, Emma foi buscar Sophie à creche porque Flynn tinha de trabalhar até tarde. Elas foram ao parque e Sophie ensinou Emma a balançar as pernas no baloiço. Quando Flynn chegou para buscá-la, Sophie correu para ele, mas imediatamente agarrou a mão de Emma também. A Emma pode ficar para jantar? Perguntou Sophie. Por favor, papá. Flynn olhou para Emma. Ela viu algo mudar nos olhos dele. Medo, talvez, ou reconhecimento. Se ela quiser, disse Flynn com cuidado. Fizeram esparguete juntos na pequena cozinha. Sophie subiu para uma cadeira, ajudando Flynn a mexer o molho. Emma pôs a mesa com pratos que não combinavam e perguntou-se quando foi a última vez que se sentiu tão confortável. Durante o jantar, Sophie conversou sobre o seu dia. Quando ela pegou a água, o cotovelo bateu no copo. Ele se estilhaçou no chão. Sophie congelou, o rosto empalidecendo. Desculpe, Sophie sussurrou, a voz apavorada. Desculpe. Não foi de propósito. Emma se moveu rapidamente, ajoelhando-se ao lado de Sophie. Tudo bem, querida. Foi um acidente. As coisas partem-se. Os olhos de Sophie encheram-se de lágrimas. A mamã ficava muito zangada quando eu partia coisas. O rosto de Flynn ficou tenso. Ele limpou os cacos sem dizer nada. Emma abraçou Sophie até a menina parar de tremer. Mais tarde, depois de Sophie ter ido para Mama, Flynn e Emma sentaram-se no pequeno sofá. A mãe dela tinha mau feitio, disse Flynn baixinho. Sophie não se lembra de muita coisa, mas lembra-se disso. Emma virou-se para olhar para ele. Tu não és nada assim. Eu sei, disse Flynn, mas às vezes me pergunto se Sophie sempre terá medo.
Se esse dano é permanente. Ela está melhorando, disse Emma. Ela se sente segura contigo. Flynn encontrou os olhos dela e contigo. O ar entre eles mudou. Flynn desviou o olhar primeiro. Meu irmão ligou ontem, disse Flynn, sua voz mudando. Ele queria saber se eu ainda estava a te ver. Emma ficou imóvel. O que lhe disseste? Que somos amigos? Perguntou Flynn. Ele disse-me para ter cuidado, que tu eras para ele, não para mim. Que eu não devia arruinar a oportunidade da família. Oportunidade, repetiu Emma, com um gosto amargo na boca. Flynn cerrou os punhos. Ele não quis dizer isso. A minha família só quer o melhor para nós. O Rowan sempre foi o mais bem-sucedido. Eu aparecer em vez dele para passar tempo contigo, parece que estou a tirar algo que não é meu. Emma inclinou-se para mais perto. O que tu queres, Flynn? Não o teu irmão, não a tua família. Tu. Flynn olhou para ela e ela viu tudo o que ele estava a reprimir. Desejo, medo e esperança, todos misturados. Não importa o que eu quero, disse Flynn baixinho. Sim, importa, disse Emma. 3 dias depois, Emma esperava do lado de fora da creche de Sophie. Ela tinha perguntado a Flynn se poderia buscar Sophie, e ele concordou. Quando Sophie saiu a correr, ela se jogou nos braços de Emma. Mãe, Emma, gritou Sophie. Você veio? Emma prendeu a respiração. Mãe, Emma! As palavras atingiram o seu peito como um golpe físico. Ela olhou para cima e viu Flynn parado, paralisado na porta. O seu rosto estava pálido. Depois de deixarem Sophie na casa de uma amiga para brincar, Flynn chamou Emma à parte. Ela não pode chamá-la assim, disse Flynn com a voz tensa. Por que não? Perguntou Emma. Porque o que acontecerá quando você for embora? Perguntou Flynn, elevando a voz. O que acontecerá quando perceberes que isto é muito difícil, muito complicado? Sophie já perdeu uma mãe. Não vou deixar que ela perca outra. Emma aproximou-se. Quem disse que vou embora? Flynn recuou. Emma, olha para nós. Olha para esta situação. Tu moras numa cobertura. Eu moro num lugar onde o senhorio ameaça expulsar-nos. Tu diriges uma empresa. Eu decoro bolos. Isto não funciona. Por que não? Emma perguntou. Porque tu mereces melhor, Flynn disse com a voz embargada. Porque eu não tenho nada a oferecer-te. Emma aproximou-se dele, forçando-o a olhar nos seus olhos. Tu tens tudo o que eu preciso. Tu não sabes o que estás a dizer, Flynn disse. Emma segurou o rosto dele com as mãos. Se me deixares, quero ser mãe dela e a mulher desta família. Flynn olhou para ela, as suas defesas a desmoronarem-se. Estás a falar a sério? Sim, disse Emma. Flynn beijou-a. Foi um beijo desesperado e gentil, cheio de tudo o que ele tinha reprimido. Emma retribuiu o beijo, envolvendo-o nos braços, sentindo o coração dele bater contra o seu. Quando se separaram, Flynn encostou a testa na dela. Estou apavorado, sussurrou Flynn. Eu também, sussurrou Emma de volta. Mas nenhum dos dois se soltou. Flynn chegou ao Sweet Corner antes do nascer do sol, como fazia todas as manhãs. Ele estava a tirar croissants frescos do forno quando o seu irmão entrou pela porta dos fundos. Rowan estava igual ao de sempre, camisa passada, passo confiante. O filho bem-sucedido que a mãe sempre colocava como exemplo. Precisamos conversar, disse Rowan, fechando a porta atrás de si. Flynn pousou a bandeja de cozedura. Estou preocupado com a Emma, continuou Rowan, ignorando-o. A mãe viu fotos no Facebook. Tu e ela com a vossa filha. Flynn cerrou os dentes. O nome dela é Sophie. Rowan aproximou-se. Sabes que ela era para mim, certo? A Olivia arranjou tudo isso para mim. Tu só precisavas de aparecer e pedir desculpa. Tu não querias ir, disse Flynn baixinho. Tu ligaste a dizer que estavas doente. Porque estava nervoso, a voz de Rowan elevou-se. Não porque não quisesse a oportunidade. Tens ideia do que uma ligação como essa poderia significar para a nossa família? A mãe anda a falar nisso há semanas. Um CEO de tecnologia, alguém com dinheiro e influência de verdade. Flynn voltou a concentrar-se nos croissants. A Emma não é uma oportunidade de negócio. Talvez não para ti, disse Rowan. Mas estás a roubar algo que não era teu. Achas que a mereces? Um pai solteiro a viver naquele lixo com uma criança para alimentar. Nem consegues pagar a renda a tempo. As palavras ficaram exatamente onde deveriam ficar.
As mãos de Flynn pararam na assadeira. Ela está comigo porque quer, disse Flynn, mas a sua voz não tinha convicção. Rowan riu. Ou porque tem pena de ti. Vá lá, Flynn, acorde. Mulheres como a Emma não ficam com homens como você, a menos que haja pena envolvida. Depois que Rowan saiu, Flynn ficou sozinho na cozinha. Os croissants esfriaram na bancada. O seu telemóvel estava no bolso com 3 mensagens não lidas da Emma. E tudo o que ele conseguia ouvir era a voz da sua ex-mulher de 4 anos atrás. Não podes dar-me a vida que eu mereço, Flynn. Não vou desperdiçar os meus 20 anos sendo pobre. Naquela tarde, Rowan bateu na porta de vidro do prédio do escritório de Emma. A recepcionista ligou e Emma concordou em recebê-lo. Curiosa, ele levantou-se quando ela entrou na sala de conferências, estendendo a mão com um sorriso ensaiado. Emma, sou o Rowan. Sinto muito por ter perdido o nosso encontro. Emma apertou a mão dele brevemente. Flynn mencionou-te. Na verdade, é por isso que estou aqui, Rowan disse apontando para as cadeiras. Tens alguns minutos? Eles sentaram-se. Rowan cruzou as mãos sobre a mesa com uma expressão cuidadosamente preocupada. Queria pedir desculpas pela confusão, disse Rowan, e garantir que compreendes a situação com o meu irmão. Emma estreitou os olhos. Que situação? Flynn passou por muita coisa, disse Rowan gentilmente. A ex-mulher dele realmente o prejudicou. Deixou-o sem nada, apenas com dívidas e um bebê. Ele é um bom pai, mas o estresse financeiro, a paternidade solteira, tem sido difícil. Eu sei, disse Emma. Ele contou-me. Contou? Rowan inclinou-se ligeiramente para a frente. Ele contou-te o quanto ele luta? O quanto ele está atrasado em tudo? Só me preocupo que alguém na posição dele possa ver alguém como você como uma solução, em vez de uma parceira. Emma levantou-se abruptamente. Você precisa ir embora. Rowan levantou as mãos. Não estou a tentar causar problemas. Só acho que você deveria se perguntar se isso é real ou se está a ser usada. Depois que ele saiu, Emma ficou sozinha no escritório. As palavras de Rowan giravam em sua cabeça. Ela pensou no aluguer que tinha pago, nas compras, nos brinquedos. Flynn alguma vez tinha dito que a amava, ou ela tinha apenas assumido isso? Naquela noite, Flynn não respondeu às chamadas de Emma. Quando ela foi até o apartamento, as luzes estavam apagadas. Ela enviou-lhe uma mensagem. Flynn, estás bem? A resposta chegou uma hora depois. Emma, preciso de espaço. Desculpa. Emma ficou a olhar para a mensagem. Espaço. Era o que as pessoas diziam quando terminavam um relacionamento. 3 dias se passaram. Flynn parou de atender o telefone. Emma passou 2 vezes de carro pelo apartamento, mas não bateu a porta. Se ele queria terminar, ela não iria implorar. No apartamento, Sophie estava sentada à pequena mesa da cozinha, empurrando a comida no prato. Por que a mamãe Emma não vem mais? Perguntou Sophie pela 10ª vez. Flynn sentiu um aperto no peito. Ela está ocupada, querida. Eu fiz algo errado? Os olhos de Sophie se encheram de lágrimas. Flynn a puxou para o seu colo. Não, nunca. Você é perfeita. Então por que ela foi embora? Sophie sussurrou, assim como a mamãe. Flynn abraçou a filha e quis se partir. Ele pensava que a estava protegendo ao afastar Emma, mas Sophie já estava lá pegada, já estava magoada. Ele a havia decepcionado novamente. No final da semana, Sophie parou de comer. Ela ficava sentada na creche, olhando para a parede. À noite, ela perguntava pela Emma e chorava até adormecer. Flynn via a sua filha definhar e odiava-se por isso. Emma enterrou-se no trabalho. Dias de 16 horas, reuniões do conselho, chamadas de investidores, qualquer coisa para não pensar no silêncio de Flynn, em Sophie a chamar a sua mãe de Emma, em como o seu apartamento parecia vazio agora que ela sabia o que era o calor humano. Domingo à noite, o telemóvel de Emma tocou às 23h47. O nome de Flynn apareceu no ecrã. Ela quase não atendeu. Emma. A voz de Flynn tremia. A Sophie está doente. Muito doente. Não sei o que fazer. Emma já estava a pegar nas chaves. Onde estás? No apartamento. Ela está a arder em febre e a tremer. E eu chamei uma ambulância, mas estou com medo e não sei a quem mais ligar. E sinto muito. Eu estou a caminho, disse Emma. 10 minutos. Ela chegou em 7. A ambulância estava parada do lado de fora com as luzes piscando. Os paramédicos estavam a carregar Sophie numa maca, seu pequeno corpo em convulsão. Flynn o seguia, com o rosto pálido de terror. Emma alcançou-o na ambulância. Flynn.
Ele se virou e ela viu tudo em seus olhos. Medo, amor e alívio desesperado. A temperatura dela subiu para 40 degrees, disse Flynn, com a voz embargada. Ela está a ter uma convulsão. Disseram que é por causa da febre. Emma pegou na mão dele. Qual o hospital? St. Mary's, disse o paramédico. Encontro-te lá, disse Emma. No hospital, Emma fez alguns telefonemas. O melhor neurologista pediátrico da cidade chegou em menos de 1 hora. Uma sala privada ficou disponível. Flynn sentou-se do lado de fora da sala de emergência com a cabeça entre as mãos, enquanto o Emma cuidava de tudo o que ele não conseguia fazer. Quando o médico finalmente saiu, Flynn levantou-se com as pernas trêmulas. Ela está estável, disse o Dr. Martinez. A febre baixou. Foi uma gripe forte que se agravou rapidamente, mas ela vai ficar bem. Os joelhos de Flynn cederam. Emma o segurou, mantendo-o em pé enquanto ele chorava em seu ombro. Achei que ia perdê-la, sussurrou Flynn. Pensei que ela estivesse bem, disse Emma com lágrimas nos olhos. Ela está bem. Sentaram-se juntos no corredor enquanto Sophie dormia. Flynn segurou a mão de Emma como se fosse uma tábua de salvação. Desculpa por ter te afastado, disse Flynn finalmente. O Rowan mexeu com a minha cabeça e comecei a pensar que talvez ele estivesse certo. Talvez eu estivesse a usar-te. Talvez tu merecesses algo melhor. Emma virou-se para ele. Tu amas-me? Sim, disse Flynn sem hesitar. Claro que sim. Então é isso que importa, disse Emma. Não o Rowan, não o dinheiro, não o que os outros pensam. Flynn puxou-a para mais perto. Quando a Sophie adoeceu, tu eras a única pessoa que eu queria. A única pessoa em quem confiava. Foi aí que percebi que tinha sido um idiota. Nós dois fomos, disse Emma suavemente. Na manhã seguinte, Flynn deixou Emma com Sophie e dirigiu-se ao apartamento de Rowan. O seu irmão abriu a porta de roupão com um café na mão. O que queres? Perguntou Rowan. Flynn empurrou-o para entrar no apartamento. Vir te dizer para te manteres fora da minha vida. Rowan pousou o café. Flynn, eu estava a tentar ajudar. Não estavas, Flynn interrompeu. Estavas a proteger a tua oportunidade. Era tudo o que a Emma significava para ti. Uma conexão, uma forma de subir na vida. Rowan cerrou os dentes. E daí se era isso? É assim que o mundo funciona, Flynn. Aproveitas as oportunidades que tens. Tu querias mesmo namorar com ela? Flynn perguntou. Ou foi a mãe que te empurrou para isso? Rowan desviou o olhar. Isso era a resposta suficiente. Não sou rico como tu queres, disse Flynn. Provavelmente nunca serei. Mas amo a Emma e vou passar o resto da minha vida a garantir que ela saiba disso. Flynn virou-se para sair. Na porta, ele olhou para trás. E da próxima vez que a mãe perguntar sobre a oportunidade perdida da família, podes dizer-lhe que ela nunca existiu, disse Flynn. Ele deixou Rowan sozinho no seu apartamento caro, cheio de coisas que não importavam. Quando Flynn voltou ao hospital, Sophie estava acordada. Ela parecia pequena e frágil na cama grande, mas os seus olhos brilharam quando o viu. Papá! Sophie estendeu a mão para ele. Flynn pegou-a gentilmente. Olá, querida. Como te sentes? Cansada, disse Sophie. Então ela olhou para além dele. Onde está a mamãe Emma? A buscar sumo para ti, disse Emma, entrando com um copo. Aqui está, querida. Sophie pegou no sumo, mas não bebeu. Ela olhou para Flynn e Emma com olhos sérios. Vais ficar? Sophie perguntou a Emma. Ou você vai embora como da última vez? Emma sentou-se na cama e pegou a mãozinha de Sophie. Eu vou ficar, sempre, se você concordar. Sophie acenou com a cabeça e finalmente sorriu. Tudo bem. Os olhos de Flynn ardiam com lágrimas que ele não deixava cair. 2 semanas depois, Flynn pediu a Emma para ir à padaria depois do fechamento. Ela chegou e encontrou as luzes apagadas e uma única mesa arrumada no meio da sala. As velas tremeluziam. Sophie estava sentada à mesa, já sorrindo. O que é isso? Perguntou Emma. Flynn puxou uma cadeira. Sente-se, por favor. Emma sentou-se. Flynn trouxe uma caixa em forma de coração da cozinha e colocou-a sobre a mesa. Parecia uma das caixas de bolo da padaria. Abra! Pediu Sophie, pulando na cadeira. Emma abriu a caixa. Dentro dela havia um anel de prata. Simples, delicado, bonito. Flynn ajoelhou-se ao lado da cadeira dela. Poupei durante 3 meses para comprar isto. Não é nada de especial. Não é o que alguém como tu provavelmente esperaria, mas é verdadeiro. A mão de Emma tremeu quando pegou no anel.
Se me aceitares, disse Flynn, agora com a voz firme, dar-te-ei uma família. Não posso dar-te mais dinheiro, uma casa maior ou qualquer coisa que já não tenhas. Mas posso dar-te a nós, a mim e a Sophie, todos os dias pelo resto das nossas vidas. Emma olhou para Sophie, que acenou com a cabeça encorajadoramente. Depois voltou a olhar para Flynn, o homem que entrara na sua vida por acaso e mudara tudo. Já esperamos tempo suficiente, disse Emma entre lágrimas. Sim, disse Flynn, colocando o anel no dedo dela. Sophie aplaudiu e Emma beijou o homem que lhe ensinara que as melhores coisas da vida nunca eram planeadas. 6 meses depois, uma nova fotografia estava pendurada na parede da Sweet Corner. Flynn, Emma e Sophie estavam juntos em frente à padaria, de mãos dadas, sorrindo como se tivessem conquistado o mundo. Abaixo dela, uma pequena placa dizia: a receita mais doce, amor, paciência e uma pequena flor. Uma cliente perguntou a Flynn sobre isso numa tarde, enquanto comprava um bolo de aniversário. É a sua família? Perguntou a mulher. Flynn olhou para a foto, depois para Emma, que ensinava Sophie a cobrir cupcakes com glacê num canto. Sua esposa, sua filha, sua vida. Sim, disse Flynn sorrindo. Fui ao encontro errado, mas acabou sendo o certo, afinal. A mulher riu e saiu com o bolo. Flynn voltou para a sua família, abraçou as duas e soube que nunca mais daria um único momento como garantido. A cobertura ficava vazia na maioria das noites. Agora, Emma tinha se mudado para o apartamento até que encontrassem algo maior. Era apertado, o aquecimento ainda falhava às vezes e o senhorio continuava a reclamar, mas estava cheio de risos, flores e pezinhos correndo pelo chão gasto, com desenhos de Sophie cobrindo todas as paredes. Emma passou 3 anos congelada. Flynn passou 4 anos apenas sobrevivendo. E Sophie passou toda a sua curta vida aprendendo como deveria ser o amor. Agora eles sabiam. Era aparecer mesmo quando se estava com medo. Era ficar mesmo quando era difícil. Para escolher um ao outro todos os dias. A caixa de bolo em forma de coração estava sobre a lareira, com os recibos daquele primeiro encontro às cegas. Uma lembrança do erro que se tornou